Olá, meus queridos irmãos do Grupo Fraternidade, é um prazer estar com vocês neste lindo aniversário que a casa completou, 1º de maio, 80 anos. Realmente é algo maravilhoso ter uma casa espírita em Santo André, com esse tempo de existência que acolheu com certeza e acolhe, muitos corações necessitados como nós. É um prazer e um presente para mim ter recebido esse convite de vocês, eu que sou da Associação Espírita José Domingues Bueno, uma casa irmã ao qual sempre esteve presente juntamente com a Fraternidade, através de troca de seus trabalhadores, na Feleza, dentro das Semanas Espíritas, dentro do nosso lar, ou seja, para a gente é um enorme prazer participar juntamente com vocês. Bom, e eu recebi um presente, eu preciso compartilhar esse presente, desse convite, que é fazer, dialogar com vocês sobre um tema, uma palestra, para que a gente possa refletir este momento tão especial qual nós estamos vivendo. E o tema que eu escolhi para trazer para vocês é um tema simples, com 2 palavrinhas: aceita a vida. Esse é um tema que foi inspirado quando eu li uma mensagem psicografada por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, aonde em alguns trechos ele fala de coisas da natureza, o quanto elas são brutas como uma pedra e o quanto ela pode se tornar preciosa. O quanto uma água eu posso purificá-la, se ela está estragada, a gente pode manipular e trabalhar a natureza para deixar ela novamente pura. O quanto às vezes uma flor pode estar morrendo, eu posso adubá-la de uma forma ao qual eu posso dar vida novamente. E isso fez inspirar a nossa vida como espírito, a nossa vida, este momento ao qual nós estamos tendo uma oportunidade. Porque a palavra aceitar, ela pode ser recebida como um presente, por tornar posse, eu aceito isso, como muitas pessoas podem levar para o lado negativo, do sentido de aceitar, de ser um karma, de ser uma dor. Mas para nós é uma grande oportunidade cada reencarnação, e esta reencarnação é uma reencarnação muito especial para todos nós. Porque se eu perguntar para vocês, se a gente perguntar para muitas pessoas o que seria uma vida feliz, o que seria legal para você ter uma vida plena, a grande maioria vai falar que eu queria ser amado, que eu queria ter uma família feliz, que eu queria ter um bom carro, um bom lugar para morar, que eu poderia ter boas roupas, que eu poderia viajar, que eu poderia curtir a vida de uma forma plena. E tudo isso, pessoal, é uma vida muito materialista, uma vida muito material de algo passageiro, de algo que nós estamos passando por um momento, inclusive agora, para refletir a nossa moral, a nossa crise moral, o que nós estamos passando. Porque nós entramos num automático de algo que o que é importante para a vida e estamos deixando e afastando cada vez mais Jesus e Deus dos nossos corações e dos nossos ensinamentos. E para que a gente possa refletir isso, para compreender a vida, a gente tem que trabalhar com uma fé raciocinada, que é o que a doutrina espírita nos traz. Que não é para eu ter crença e não compreender de onde eu vim, por que estou aqui nesse momento e para onde eu vou. E eu preciso de uma forma racional, cada vez mais compreender, para continuar evoluindo, para continuar buscando a minha reforma íntima, a minha moral, o meu trabalho da moral, o olhar para dentro de si. Este é o nosso momento que a doutrina nos traz como responsabilidades das nossas ações. Ou seja, sempre nós temos a lei de causa e efeito. Sempre o efeito é através das nossas ações, porém nós não podemos esquecer de algo muito importante, que Deus é tão bom, um Pai tão bom, tão bom, tão bom, que essas ações podem ser minimizadas pelos nossos atos de perdão, de reconciliação com a lei divina, ao qual nós podemos minimizar os sofrimentos que muitas vezes fizemos nossos irmãos passar. E para que a gente possa embasar, eu fui buscar no Livro dos Espíritos o que me traz embasamento de forma racional, de forma a compreender a nossa existência e a razão da nossa vida e o que nós precisamos fazer para aceitar a vida como um presente
e não como algo que precisamos passar, enfrentar, querendo lembrar de passado, de uma vida passada, e que não são uma vida passada porque nós somos um conjunto de vidas passadas. Porque todos nós nascemos espíritos simples e ignorantes, tendendo à perfeição, tendo a lei divina dentro de cada um de nós. Agora, o tempo e o despertar de cada um, isso é diferente. E para que a gente possa começar esse embasamento, primeira questão, acho que é a questão básica, que é o que é Deus, e não quem é Deus. Eu preciso começar a compreender e ter uma fé que não seja uma fé cega, de acreditar e não questionar as coisas. Nós temos que questionar. E isso é o que vem a doutrina espírita da filosofia, do pilar da filosofia. Questionar. Se você não compreende algo, questione. Questione o que Jesus disse. Se você não compreendeu a interpretação, vamos em busca da interpretação. Que muitas vezes, em algum livro do Kardec, do Pentateuco, dos 5 livros ao qual Kardec escreveu, em sua codificação da doutrina espírita, tem as respostas que nós precisamos. E lembrando que Kardec disse que o Espiritismo nunca disse a última palavra, mas eu tenho certeza que para o momento atual, ao qual nós estamos ainda atrasados em evolução, ainda a doutrina, o livro de Kardec está avançado ao que nós precisamos conhecer e saber. Então a primeira pergunta, o que é Deus? Qual que foi a resposta dos nossos irmãos espíritas? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Significa que não existe o acaso. Tudo existe um porquê e uma razão de ser. Tudo foi muito bem planejado. Tudo foi muito bem calculado. E essa criação é perfeita e nós tendemos a essa perfeição. Não a perfeição de Deus, mas espíritos perfeitos. E estamos nesse caminhar. Estamos vivendo hoje no planeta Terra, onde é um planeta ainda de provas e expiações, que apenas passamos pelo obstáculo do mundo primitivo, ao qual está em caminho num planeta de regeneração, e nós temos que começar a refletir se estamos preparados para estar dentro de um mundo de regeneração. Buscar este presente para caminhar para o mundo de regeneração. Bom, aí quais são as outras perguntas que eu fui buscar para a gente embasar em aceitar a vida e questionar o porquê que eu vivo, qual é a razão de eu estar vivendo isso neste momento. Na questão 55, e saber se tem continuidade, porque essa é uma questão que muitas vezes falam, mas para que eu vou mudar, para que eu vou fazer as coisas sendo que a vida acaba? Será que a vida acaba? Vamos lá? Vamos junto comigo? Na questão 55, a pergunta é, todos os globos que circulam no espaço são habitados, ou seja, só a vida na Terra? E os espíritos dizem sim, e o homem da Terra está longe de ser, como penso, primeira inteligência, bondade e perfeição. Ou seja, se nós acreditamos que nós somos inteligentes, eles disseram que estamos longe disso. Então, existem outras vidas e outros momentos mais evoluídos, outros planetas mais evoluídos do que nós. Então, se eu quero participar disso, eu estou vivendo para quê? Para o momento agora ou para o meu momento futuro, no plano espiritual? Na questão número 80, a pergunta é, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorre no início dos tempos? E ele diz que é permanente, Deus nunca parou de criar. Ou seja, existe uma evolução constante, espíritos sendo criados, simples e ignorante o tempo todo, simples e ignorante com a lei de Deus dentro de cada um de nós. A questão é o quanto antes eu despertar dessa lei pura que está dentro de cada um de nós, para que a gente possa viver pensando no nosso futuro. E às vezes as pessoas pensam no futuro aqui, 50 anos, quando eu tiver 60, quando eu me aposentar, quero ter uma vida plena, quero estar tranquilo financeiramente. Eu estou vivendo para isso? Ou eu estou vivendo para viver tranquilo no plano espiritual e não no plano material? É estas perguntas que eu preciso começar a fazer dentro de mim. Na questão 85, a pergunta é, qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo material, corporal? A resposta foi algo para nós hoje mais óbvia, que é o mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, este mundo material ele vai embora. E nós estamos vivendo agora
uma crise moral que é essa pandemia. É o questionamento do que realmente vale a pena. É o que todo mundo começa a se questionar. A maior doença é a depressão. As pessoas estão com medo, depressivas, porque não existe algo maior, não existe algo futuro a ser sobrevivido. E é isso que nós precisamos começar a pensar. Se existe algo maior do que isso. Porque senão, a minha vida fica muito pequena, porque é o agora. E esse agora eu posso morrer amanhã. Nós estamos perdendo pessoas jovens, sempre perdemos, não é só na pandemia. Na tenidade, às vezes crianças que morreram cedo, com 2, 3 anos, 4 anos de idade, jovens aos seus 17, 18 anos de idade, pais que são recém-pais, com 45 anos de idade, 50 anos de idade, e como temos pessoas mais idosas. Ou seja, o tempo todo nós temos que entender que aqui é apenas algo material, que a gente tem algo que sobrevive a tudo isso. A questão é, nós estamos vivendo para algo que sobrevive ou para algo que fica, que morre realmente, que é a parte material? Na questão 96, a pergunta é: os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? E eles responderam: eles são diferentes ordens de acordo com o grau de perfeição a que chegam. Ou seja, então isso deixa claro que nós tendemos à perfeição e que nós temos um caminho para isso. E a pergunta é: eu estou vivendo para este futuro feliz? Eu estou aceitando a minha vida agora, mas não pro agora, porque eu estou vivendo muitas vezes a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito que temos um pai tão perfeito que nem sempre nós temos um efeito de uma dor que nós causamos. Podemos minimizar pelo início do nosso perdão e pelo nosso trabalho com amor sincero. Então olha que maravilha, que oportunidade que nós temos. Na questão 115, dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque às vezes a gente questiona, né? Por que tem gente que chega à perfeição? Jesus, será que eu fui criado ao mesmo tempo? Só que lembra-se que Deus não para de criar. Então, não significa que eu tenho o mesmo tempo de espírito como você, ou vice-versa. E não significa que nós temos o mesmo período de tempo, né, de oportunidade para chegar à perfeição. Mas o tempo pode ser diferente, sim, em como chega. E aí ele diz que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-lo e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si, aproximar-se de Deus. E hoje nós vemos muitas pessoas distantes de Deus, muitas vezes revoltadas com Deus, porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, ela não tem que ser imposta, e nós temos que compreender o ciclo da vida material e o nosso ciclo da vida espiritual, que é eterna. É óbvio que existe a saudade quando a gente tem perdas de entes queridos, porém eu sei que eu vou reencontrá-los quando existe um amor sincero, uma atração sincera, espíritos em sintonia, como nós somos entre as nossas casas, por exemplo. Aí eu fui buscar mais. Questão 132. Qual é o objetivo, então, da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Pessoal, então aceitar a vida, nós temos que receber isso como um presente, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando para alcançar a perfeição. Por isso que Jesus diz, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus diz 70 vezes 7, porque o nosso Pai é puro. Deus é tão perfeito que não existe uma punição para nós. Muito pelo contrário, ele nos dá a oportunidade de alcançar o que foi falado, por exemplo, na questão 115, que é nós reconhecer essa verdade. E nós temos oportunidade da reencarnação para tudo isso. E a questão é, eu estou vivendo para a minha eternidade, quando eu planejo uma vida, né, que as pessoas pensam, a gente planeja uma vida até, eu quero chegar nos meus 80 anos, me aposentar, ter uma vida plena, tranquilo, um bom salário, um bom dinheiro guardado, para poder curtir a vida.
Pessoal, nós estamos vivendo para isso? É isso que nós temos nos questionar. Porque isso é o viver agora, é o viver as coisas materiais. Que isso depois se acaba. Ou eu estou planejando a minha vida para a minha vida futura, que é a minha vida no plano espiritual. Aí eu fui, vamos lá, vamos buscar mais embasamento. E eu vou chegar na última questão que eu peguei aqui, senão a gente vai ler o livro dos Espíritos inteiros aqui junto, que não seria nada mal. Mas a questão 920. O homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Opa, eu não fiz aquela pergunta. O que seria uma vida plena e feliz? E eles falaram claramente, não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mais depende dele amenizar esses males a ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Ou seja, se nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, eu não vou ter uma felicidade plena. Eu posso ter momentos felizes. Porém, eu tenho a oportunidade e um presente de amenizar tudo aquilo que eu fiz. E não numa vida passada, em várias, pessoal, porque nós somos reencarnantes há muitos anos, muitas vidas. A gente não tem ideia de quantas vezes nós podemos ter causado coisas, mas isso não importa, por isso que foi colocado o esquecimento na nossa reencarnação. Porque nós sempre precisamos parar e pensar daqui para frente. Eu preciso sempre analisar o que está dentro de mim, reconhecer a verdade, reconhecer a lei de Deus pura a partir do momento que eu despertar e olhar para frente e não olhar para o passado. Porque lembre-se, eu posso amenizar o que eu fiz. Como tem o caso que foi contado de um grande trabalhador espírita, que ele acabou perdendo o dedo. E todo mundo falou, nossa, mas ele é tão bom, ele é um trabalhador excelente, um espírita, uma pessoa de muito amor. Como que ele foi perder o dedo? E com tudo isso que ele foi escutando, ele foi ficando triste, se questionando também. Poxa, por tudo que eu faço, eu acabei sofrendo, né, um acidente e perdendo um dedo, né? E aí foi aonde os espíritos trouxeram a lembrança para ele, dizendo assim, dê graças a Deus que você apenas perdeu o dedo. Porque graças ao seu papel como um grande doutrinador, um amor mais puro, um trabalhador de Deus, você minimizou a dor ao qual você veio e que deveria passar. Porque na vida passada, você amassava a mão dos escravos, né? E era para você perder sua mão inteira. Só que graças já ao seu trabalho, ao seu perdão consigo mesmo, você apenas perdeu um dedo. Mas precisa eu ser lembrado disso? Será que eu não tenho que ver que algo que é uma grande oportunidade para que a gente possa viver e passar e acreditar e ter uma fé raciocinada que isso não é o acaso, mas o que eu posso tirar de bom com tudo o que passa em torno da minha vida? Sem revolta. E sem também, pessoal, que é muito... temos que tomar muito cuidado com a questão de entrar na linha de conforto. Não é verdade? Que eu tenho que aceitar. E aí eu me acomodo no aceitar. Não é aceitar no sentido de acomodação, de falar, é que eu fiz coisa, então eu tenho que aceitar. Tudo bem, eu tenho que passar por isso mesmo. Não. Nós podemos, como esse irmão, melhorar para não passar o que eu deveria passar. Eu não posso acomodar a minha vida. A minha vida ela tem que ser caminhando para o meu futuro espiritual. Do que eu posso fazer para ser melhor? Como diz Chico Xavier, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então nós não podemos entrar no comodismo da aceitação. Aceitar no sentido de que é um grande presente para que a gente possa melhorar. A questão é, a minha vida ela tem que estar em ação o tempo todo. Em atividades o tempo todo, de algo que me move para o meu futuro, mas não o futuro aqui da Terra, que eu não sei quanto tempo vai ser, espero eu que eu quero viver até os 100 anos para aproveitar bem esta oportunidade da encarnação, porém, algo que vai trabalhar o meu espírito no futuro. E aí a gente eu questionei, poxa, mas será que só a doutrina espírita nos trouxe isso? A doutrina espírita ela nos facilitou o entendimento, mas se a gente parar para dar uma analisada, sempre no Evangelho de Jesus e lá atrás, em várias religiões,
sempre trouxeram informações que a vida não acabava, que sempre existia um após essa vida. De como ela era, não era tão claro, porém ela existia. Então já era para a gente já começar a despertar e refletir que a vida aqui era uma passagem, que tudo que eu fizesse aqui, o que eu levaria para outra? Por mais que se eu acreditasse, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, ok? Tá bom, mas se eu vou para o céu, eu vou fazer o que no céu? Ou seja, tem uma continuidade, existe um pós, não para as coisas por aqui. Se a gente pegar lá em João, né, capítulo 14, versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, olha lá. Então lá, Jesus já falou, na casa do meu pai há muitas moradas, ou seja, o planeta Terra não é o único lugar onde existe vida, onde nós existe, onde morar, ou seja, já começa a talvez não estávamos preparados para ouvir nessa época, porém já era dito que existem várias moradas na criação de Deus, que é algo muito maior que a gente não tem nem ideia. Então que nós precisamos caminhar sempre para o futuro e não o futuro apenas desta vida material. Em Jeremias, né, capítulo 1, versículo 5, diz que antes que eu formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse do ventre madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Ou seja, como assim você já se conheceu antes de nascer? Então significa que já existe uma ligação, são tópicos que mostram que existia vida já. Eu já te conhecia antes da gente estar aqui no planeta Terra, encarnados. Em João, né, capítulo 8, versículo 58, Jesus, né, disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí foram até questionando Jesus, né, que Jesus, como? Você não tinha nem 50 anos, quem é Abraão para você? Ou seja, significa que sempre, na própria vinda de Jesus, ele deixou claro que já existe, ele já conhecia, que já existem outras vidas e outras coisas que traz e que mostra que existe a vida após a morte, que existe a reencarnação, em muitos trechos também na Bíblia, que mostra, né, a vinda de espíritos que já tinham sido uma reencarnação do outro. Não com a palavra reencarnação, né? Mas a explicação que a vida ela não para, é um ciclo de evolução. E isso eu estou falando de uma forma racional, pessoal. Tá? Nós temos evidências cada vez mais da ciência, inclusive, que também é um pilar da doutrina. Lembra que a doutrina espírita é uma tríade entre religião, né, filosofia e ciência. Na experiências quase-morte, aí as EQMs, por exemplo, né, que o espírito via tudo o que acontecia, os médicos falaram, é impossível porque não há vida, né, em pessoas. Então, tudo isso está sendo mostrado que existe um outro plano. E isso mostra que a gente começa a despertar para saber, eu preciso viver para esse plano ou eu preciso viver para um plano muito maior do que isso. Lá, os egípcios também já tinham uma crença que o corpo morria, mas que a alma ia para algum outro lugar também. Então, estão indo lá para os egípcios, né? O zoroastrismo também, a antiga Pérsia, falava que lá por volta do século 7 a.C., né? Que pregava que os mortos serão devorados pelo terror e purificados para viver no mundo material perfeito no fim dos tempos. Ou seja, como assim viver no fim dos tempos, no mundo material perfeito? Ou seja, então sempre foi colocado, né, o islamismo também, o Alá decide o destino da alma, se vai para o céu, para o inferno. Ou seja, a alma é a vida. Então, independente se nós somos todos espíritas ou não, a pergunta é o seguinte, se existe uma alma, eu estou trabalhando essa alma para viver onde? E nós sabemos, né, nós chamamos de alma os espíritos encarnados, e quando nós estamos encarnados, simplesmente nós estamos no mundo espiritual, reconhecendo tudo aquilo que nós trabalhamos neste presente, que é aceitar a vida a qual Deus nos deu. Para que a gente refletisse e fechasse esse tema, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, de Chico Xavier, escrito psicografado por Chico Xavier, Emmanuel diz o seguinte:
que nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Pessoal, vocês lembram do que Santo Agostinho falou? Que sempre faça o que eu fazia quando eu estava encarnado, quando eu estava em terra, que era fazer a sua reflexão no final do dia, chegar ao final do dia e olhar para si e se questionar o que você fez. Tudo aquilo que você fez durante o dia, tudo aquilo que você pensou, você poderia fazer em voz alta e contar para todo mundo? Se você não tivesse orgulho ou tem vergonha de falar algo para alguém, significa que algo está desalinhado com a lei de Deus. E quando eu começo a reconhecer, isso é o primeiro passo para que a gente possa evoluir. Por quê? Pessoal, Emmanuel falou que o nosso pensamento conduz a vida a qual nós queremos. Tudo começa pelo pensamento, porque nós pensamos, esse pensamento gera um sentimento dentro de nós e esse sentimento nos leva a uma ação. Às vezes essa ação pode ficar em silêncio, mas você pode estar falando, pô, que injustiça, essa pessoa é ingrata, e está questionando várias coisas em pensamento. E a gente já sabe que em pensamento, isso, a doutrina espírita, em vários livros já nos traz que o pensamento torna formas, né? A gente cria formas através do pensamento de quão poderoso que ele é. Por quê, pessoal? O pensamento nada mais é do que o nosso espírito. É o nosso espírito ali que está ali pensando, através de suas vidas, de suas experiências, através da lei de Deus que está dentro de cada um de nós. E quando nós paramos para perceber e analisar o que nós estamos pensando, nós estamos avaliando o nosso grau espiritual, estamos fazendo o nosso olhar para dentro. E a questão não é se sentir envergonhado, porque todos nós ainda somos imperfeitos, porque por isso estamos aqui. A questão é compreender o que nós precisamos fazer para mudar tudo isso. E eu começo a mudar o meu pensamento. Como assim, Marcelo? Vamos lá, vamos um exemplo. Se eu me irrito muito fácil com algumas atitudes das pessoas, ou eu acho que as pessoas estão me agredindo. Por exemplo, no trânsito. Vamos lá, um exercício que todos nós podemos fazer. Quando eu sou fechado, quando eu sou xingado, quando alguém faz alguma coisa, qual é o meu pensamento? Eu posso pensar assim, esse cara é safado, é sacana, tá querendo furar a fila, quer tirar proveito, acha que todo mundo é otário, que todo mundo é bobo aqui, eu tô cansado dessa humanidade que é injusta. É um tipo de pensamento. Eu não poderia inverter esse pensamento? E aí qual é o meu sentimento em cima disso, né? De revolta. E aí qual é a minha ação? Xingar, fechar, devolver na mesma moeda, né? Agora se a gente mudar a nossa linha de pensamento. Se eu pensasse assim, nossa, coitado, provavelmente ele pode ter dormido mal essa noite, ele teve algum problema, está atrasado, se ele chegar atrasado no serviço ou na atividade dele, ele pode ser mandado embora e ele tem uma família a ser sustentada. Qual que vai ser o meu sentimento? De querer ajudá-lo. E aí a minha ação provavelmente é dar espaço para ele partir, para ele perceber. A intenção da pessoa, para mim, pessoal, não importa. Importa o que nós pensamos e o que nós sentimos. Então nós precisamos começar a mudar os nossos pensamentos. Por exemplo, no trabalho, muitas vezes as pessoas falam, não, porque as pessoas falam isso, estão pensando isso. Não importa o que as pessoas estão pensando, o que elas estão falando. É a forma como eu recebo essa informação. Eu não recebo como agressão. Então, se alguém vai apontar alguma coisa para mim, eu agradeço, porque talvez ele está me mostrando algo que eu não estou enxergando dentro de mim. Se ele está me criticando algo, não importa a forma. Talvez, às vezes, poderiam ter formas melhores de você mostrar os erros para as pessoas, mas nem todo mundo está preparado, né, para apontar ou mostrar isso de uma forma como Jesus seria, né? Então, estamos todos longe disso. Mas é a gente reconhecer e interpretar, de falar, poxa, alguma coisa que ela está me falando, deixa eu parar para analisar. Nem tudo eu posso aproveitar, mas alguma coisa eu posso refletir,
poxa, o que eu posso melhorar para que isso não aconteça novamente? Para que a gente possa mudar esse tipo de pensamento. Se a pessoa está pensando isso de mim, talvez algumas atitudes ou ações minhas não estão alinhadas, ou eu estou achando que eu estou alinhado e não estou com o meu pensamento. Então o que eu posso tirar de proveito disso? E aí eu não levo isso de uma forma agressiva, eu levo de uma forma como eu tirar aprendizado. Porque, pessoal, a gente só muda quando a gente aprende. Quando eu acho que o problema é do outro, que ele não aceita, que a vida dele é revoltada, eu estou jogando o problema na mão da outra pessoa e ele não muda com isso. Nós não mudamos. Porque sempre eu estou terceirizando que o problema não está em mim, está em outra pessoa. A partir do momento que eu torno isso para mim, que, será que eu preciso pensar em algo da minha ação, do meu pensamento, da minha atitude? Será que eu fui agressivo e nem percebi? Será que a minha intenção foi uma, mas a minha ação foi outra? Eu não estou alinhado perante isso? Quando eu faço esse pensamento e essa reforma dentro de mim, o olhar para dentro de mim, isso me move para uma melhoria, para uma busca de fazer algo diferente. Quando eu busco fazer algo diferente, lembra? Ter ação na nossa vida e não uma aceitação em termos de conformidade, mas em si em termos de aceitar isso como uma oportunidade de aprendizado. Porque, pessoal, se eu tenho pessoas estúpidas na minha vida, ao meu lado, são necessárias para que eu possa mudar o meu pensamento e compreender algo que é necessário, onde eu não aprendi ainda a lidar com esse tipo de estupidez. Porque se eu sou atacado e eu me sinto ofendido, significa que eu estou segurando uma brasa talvez que não é minha ainda, e aí eu preciso aprender com ela e talvez refletir, poxa, de tudo isso que eu posso aprender. Porque os nossos inimigos, pessoal, mostram, né, os espíritos obsessores, eles mostram todas as nossas falhas. Se eu falar, mas é porque foi um espírito que me induziu porque ainda você ainda está em alinhamento com ele. Se está em alinhamento com essa brecha, significa que ainda nós temos pensamentos que damos abertura para que eles possam nos induzir a alguma coisa que não seja boa. Então isso é um aprendizado. Então os nossos inimigos nos mostram as nossas fraquezas ao qual ainda devemos evoluir e trabalhar para evoluir. Não significa que eu vou evoluir tudo nessa vida, mas que eu começo a refletir e começar a trabalhar. Então eu preciso fazer um exercício diário de primeiro reflexão, identificação daquilo que eu penso, de como eu ajo ainda, do que eu fiz nesse dia, para que eu possa começar a falar o que eu quero diferente. Quando vem esse tipo de pensamento eu vou inverter. Eu vou colocar alguma coisa no lugar. Eu vou colocar alguma coisa que, poxa, talvez ele não sabe como tratar as pessoas, mas, poxa, o que ele está querendo me mostrar de bom? O que ele está querendo me evidenciar? E pegue só aquilo que é interessante. As ofensas, joga lá fora. Mas pegue o que realmente, qual é a essência daquela agressão? Qual foi a razão? Qual foi o estopim que fez a pessoa, às vezes, te agredir por alguma razão? Foi uma atitude, uma forma, uma mal comunicação, uma mal interpretação? As agressões a gente joga fora, não precisa ficar com elas. E com isso eu vou trabalhando a nossa evolução, o nosso olhar para dentro, para que eu torne essa vida mais útil. E que eu preciso fazer também, por fim, a sintonia com o plano espiritual, para que a gente possa entrar sempre em harmonia, porque nós temos a proteção dos nossos espíritos guardiões e protetores. Mas para isso eu preciso estar sintonizado em pensamento com eles. Eu preciso estar em prece, que é orar e vigiar. Lembra o ensinamento? Os ensinamentos da doutrina espírita, vocês sabem quais são os dois grandes ensinamentos? É amai-vos e instruí-vos. Ou seja, eu preciso amar e eu preciso instruir, porque eu não posso ter uma fé cega, eu preciso compreender, entender as razões, para que eu possa buscar a modificação. E dessa forma, eu possa, através de prece, de sintonia, me vigiar os meus pensamentos, as minhas atitudes, para saber se está de acordo com tudo aquilo que eu estou aprendendo, com todo aquele conhecimento que nós estamos buscando. Então, meus irmãos, eu queria encerrar para que vocês pudessem realmente aproveitar esta grande oportunidade de aceitar a nossa vida como um grande presente de Deus, como uma grande oportunidade que nós estamos tendo de olhar, ter um olhar, um ângulo diferente das coisas mais importantes da nossa vida, que é o olhar da nossa moral, e a nossa moral é olhar para o Espírito, que é o qual sobrevive a tudo. Que vocês possam
realmente encarar esta doutrina maravilhosa como algo, como um presente que realmente tira o véu dos entendimentos e das compreensões mais claras das leis de Deus e de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou para que a gente possa praticar diariamente, todos os dias da minha vida. Que eu possa parar a minha vida material, equilibrar com a minha vida espiritual, dizendo que eu estou vivendo para quê? Para onde? E refletir de como eu quero chegar do outro lado. Refletindo dessa forma, eu vou trabalhar o hoje para chegar lá melhor. E nós possamos agora, rapidamente, fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso Mestre Jesus com seus raios de luz sobre nós, iluminando os nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos trazer essa vibração, atrair os nossos protetores, senti-los. E esse arrepio e esse sentimento ao qual você está sentindo agora junto comigo, é este sentimento que você sabe que você está conectado com a boa espiritualidade. Que possamos multiplicar isso em nossos ambientes familiares, em nossos ambientes a qual nós pertencemos, para que possamos ser sementes do Evangelho do nosso Jesus, dentro dos corações de todos os nossos irmãos, ao qual nós fomos chamados. Se estamos aqui estudando a doutrina espírita, significa que nós somos chamados e nós escolhemos estar neste momento, praticando aquilo ao qual nós aprendemos no plano espiritual. Estamos aqui, vivendo e tendo uma oportunidade de aceitar esse presente de coração aberto como uma grande oportunidade, de um grande passo para a nossa evolução espiritual. Que a paz de todos esteja com vocês nesta noite maravilhosa e que vocês possam abençoar esta casa de 80 anos para que vocês possam dar continuidade a todos aqueles que iniciaram esse trabalho. Pois uma casa espírita é um trabalho que não é nosso, material, mas sim somos apenas simples ferramenta do plano espiritual para conduzir todos nós, aqueles assistidos e nós trabalhadores, a caminhar a nossa evolução moral. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, que vocês possam ser cada vez mais presenteados nesta lei maravilhosa de Deus, através da grande doutrina, dessas explicações que o plano espiritual nos traz com tanta clareza e que aproveitamos essa oportunidade para ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um forte abraço fraterno a todos vocês. Tenho certeza que logo estaremos todos juntos nos abraçando fisicamente novamente, mas com certeza com a energia espiritual estamos agora sendo todos abraçados. Que assim seja.